Na aula de hoje, iremos abordar sobre a função das lipoproteínas. E de antemão, saberemos que estamos falando de moléculas que apresentam componentes lipídicos e proteicos. Por isso seu nome, lipoproteínas. Ao falar de lipoproteínas, tenham em mente que sua principal atividade está relacionada ao transporte de lipídios pelo corpo. E esse transporte se dá através da circulação sanguínea. Para entendermos a funcionalidade das lipoproteínas, temos que introduzir algumas informações. Primeiro, o plasma sanguíneo é constituído de 95% de água, que é uma molécula polar, e os 5% restantes de proteínas, sais, hormônios e gases. Segundo, os lipídios são moléculas apolares, ou seja, insolúveis em água. Vejam que contradição. Como poderemos transportar moléculas altamente apolares em um ambiente altamente polar? Para exemplificar, a solubilidade do colesterol, ou seja, sua capacidade de se solubilizar em ambiente aquoso, é de apenas 5 micromolar. Entretanto, a concentração de colesterol no sangue é de 5 milimolar. Como isso é possível? A resposta é simples, através das lipoproteínas. No esquema abaixo à esquerda, temos a representação de uma lipoproteína. Ela é formada por um centro apolar, contendo altos níveis de colesterol e triglicerídeos, e uma região externa composta por fosfolipídios com cabeças polares, ou seja, amigas da água, e proteínas acessórias. No próximo slide, podemos observar os principais constituintes do centro apolar de lipoproteínas: os triglicerídeos, já apresentados anteriormente, e os ésteres de colesterila, que são ainda mais apolares que o próprio colesterol. Na camada hidrofílica temos os fosfolipídios, que por seu caráter anfipático, mantêm as cabeças polares para a região em contato com a água e as caudas de ácido graxo para o centro hidrofóbico. E temos ainda algumas moléculas de colesterol, que, apesar de apolares, apresentam um grupamento polar de hidroxila, os círculos vermelhos. Estes são expostos para a região externa em contato com a água. Temos, por último, as proteínas ancoradas na camada hidrofílica, que são conhecidas por apolipoproteínas. As apolipoproteínas ficam localizadas na superfície das lipoproteínas e têm papel de sinalizar o direcionamento das lipoproteínas para um determinado tecido específico, ou participam na ativação de enzimas que irão atuar nessas lipoproteínas. Existem diversos tipos de apolipoproteínas, como descrito na tabela abaixo. E apesar de não haver a necessidade de vocês decorarem cada tipo, é importante saber que elas existem e que cada tipo desempenhará uma função específica e estará associada a um tipo de lipoproteína. Iremos falar mais sobre as funções das apolipoproteínas nos próximos slides, quando abordarmos sobre a formação das diferentes classes de lipoproteínas. Pois bem, existem 4 tipos principais de lipoproteínas. São elas: os quilomicras, o VLDL, o LDL e o HDL. Eles são classificados de acordo com sua composição, que pode ser vista nesta tabela. Podemos observar, por exemplo, que os quilomicras apresentam uma grande porcentagem de triacilgliceróis, cerca de 85%, que são provenientes de nossa ingestão de alimentos, com elevado conteúdo de lipídios. Por outro lado, apresentam muito pouca proteína, apenas 2% do peso, o que os leva a ser muito pouco densos. Lembrando que a densidade é a relação entre a massa e o volume. Logo, as quilomicras apresentam volumes grandes, alcançando tamanhos de partículas entre 80 e 800 nanômetros. Já nas VLDLs, do inglês Very Low Density Lipoproteins, temos uma diminuição dos triacilglicerídeos e aumento dos outros componentes, ésteres de colesterila, colesterol livre e proteínas. Nas LDLs, ou Low Density Lipoproteins, temos aumento na porcentagem das apoproteínas com diminuição de triacilglicerídeos, sendo que essa diferença fica ainda mais pronunciada nas HDLs, ou High Density Lipoproteins.
Vejam, portanto, a relação inversa entre a quantidade de proteínas e a quantidade de triacilglicerídeos nos diferentes tipos de lipoproteínas e sua relação com o tamanho das partículas e suas densidades. Quanto maior a quantidade de proteínas e menor a quantidade de triacilglicerídeos, maior será a densidade e menor o tamanho das lipoproteínas. Agora que já conhecemos os componentes e principais tipos de lipoproteínas, vamos entender como elas são formadas em nosso organismo, sendo a primeira delas os quilomicras. Quando ingerimos alimentos com elevado conteúdo de lipídios, aqui na forma de triacilglicerol, temos que ter uma forma de quebrar esses lipídios para posterior armazenagem em tecidos específicos. Esses lipídios são de suma importância para a obtenção de energia quando necessitamos em nossas atividades diárias. Mas este é um assunto para a matéria de bioquímica voltada ao metabolismo energético. Bem, no lúmen do intestino, gotas de gordura, aqui representada por esses círculos em azul, são formadas, em parte, como produto da digestão e são repletas de triacilglicerol e colesterol, vindos de nossa alimentação. Aqui, sais biliares como o ácido cólico e o ácido deoxicólico atuam em um processo conhecido por emulsificação, que levam à quebra dessas gotas de gordura para a formação de gotas menores. Vejam que a estrutura de um sal biliar típico apresenta o anel esteroide do colesterol, porém, vários grupos polares de hidroxilas pendurados, característica que proporciona esse caráter de emulsificante das gotas lipídicas. Uma enzima chamada lipase pancreática é capaz de quebrar os triacilgliceróis dessas gotas de gordura menores em monoacilglicerol e ácidos graxos livres, que se difundem pela membrana plasmática das células do intestino, chamadas de enterócitos. Eu fiz uma representação maior de um enterócito para que possamos entender o que ocorre quando monoacilgliceróis e ácidos graxos são captados por essas células. Em uma organela chamada retículo endoplasmático liso, aqui representado pela sigla REL, esses componentes são novamente montados em triacilgliceróis que passam a se associar com a primeira apolipoproteína, a ApoB48, processada no retículo endoplasmático rugoso, aqui RER. Os quilomicras montados no interior dos enterócitos recebem sua identidade ao se associarem à ApoB48, estando prontos para sair da célula e transportar os triacilgliceróis pelo meio polar, inicialmente os vasos quilíferos, que desembocam pelo duto torácico, na circulação sanguínea. É legal notar que os quilomicras recém-despejados no sangue entrarão em contato com outros tipos de lipoproteínas. Uma delas são os HDLs, que estarão circulando por ali. Os HDLs, também conhecidos no meio popular por colesterol bom, nada tem a ver com moléculas de colesterol apenas, haja vista que já discutimos a composição das lipoproteínas. Mas o HDL é realmente um altruísta, e ele fornecerá aos quilomicras do sangue duas novas apoproteínas, a ApoE e a ApoC2. A ApoC2 terá a função de ativar uma outra enzima chamada de lipase lipoproteica, que, adivinhe, irá quebrar novamente os triacilgliceróis dos quilomicras, que sairão agora na forma de monoacilglicerol e ácidos graxos livre do sangue para serem armazenados em tecidos específicos como o músculo cardíaco, esquelético e o próprio tecido adiposo, cujo principal constituinte são as células chamadas adipócitos. Com a diminuição dos triacilgliceróis dos quilomicras, estes passam a ser chamados de quilomicras remanescentes, que têm por principal tarefa transportar colesterol de tecidos periféricos para o fígado. Chegando no fígado, esses quilomicras remanescentes, agora dispostos da ApoE doada pela HDL, adquirem a capacidade de interagir com receptores de LDL nas células chamadas hepatócitos, sendo internalizados. No fígado, os triacilgliceróis, aqui na representação chamado de TG, e o colesterol na representação chamado de CH,
são novamente montados em estruturas de lipoproteínas e se associam com novas apoproteínas, como, por exemplo, a ApoB100. No fígado, o colesterol serve como fonte para diversos destinos e pode se transformar em um derivado mais ou menos hidrofóbico. Ele pode ser incorporado a membranas celulares e, se me lembro bem, já discutimos anteriormente seu papel nas bicamadas. Mas ele pode também sofrer uma modificação pela enzima ACAT, acil-CoA colesterol aciltransferase, para formar ésteres de colesterila, sua versão mais apolar, que visa o armazenamento. Por outro lado, ele pode ser o precursor para a formação dos sais biliares, seu derivado mais hidrofílico. Para resumir nossa história até aqui, esse esquema ilustra as diferentes funcionalidades integradas das lipoproteínas, de forma a transportar de maneira eficiente os lipídios e colesterol pelo nosso organismo. Com isso, garantimos armazenamento, energia e fonte para a síntese de diversas outras moléculas e hormônios. No número 1, temos os quilomicras, entregando triacilgliceróis do sangue para tecidos periféricos como músculo, esquelético, cardíaco e adipócitos. Em 2, os quilomicras remanescentes transportam colesterol para o fígado. No fígado, ocorre a montagem de VLDLs, que em 3 retornam à circulação. Em 4, as VLDLs dão continuidade ao transporte de triacilgliceróis e colesterol para tecidos periféricos, aqui inclusive a glândula adrenal, onde o colesterol servirá de precursor para a produção de hormônios como aldosterona e cortisol. Em 5, temos o exemplo dos LDLs, transportando colesterol para tecidos como as gônadas, onde servirá também como precursor para a produção de outros hormônios como a progesterona, estrogênio e testosterona. Dando continuidade ao entendimento sobre o transporte de colesterol e triacilglicerol pelo organismo, agora chegamos ao ponto das LDLs. Aqui, os convido a assistirem este vídeo no YouTube. Ele conta a fascinante história da descoberta dos receptores de LDL pelos seus próprios pesquisadores, que o descobriram, ganhadores do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina Michael Brown e Joseph Goldstein. Eles estudaram células obtidas de uma paciente que sofria de hipercolesterolemia familiar e desvendaram um mecanismo geral para o processo de entrada de colesterol no interior da célula. O link para o artigo com suas descobertas segue também logo abaixo. A pergunta central dessa atividade é assistir o vídeo e entender como que uma grande quantidade de colesterol presente no LDL, cerca de 1.500 moléculas de colesterol por LDL, é liberado para as células. Bem, o LDL tem a função de transportar colesterol do fígado para tecidos extrahepáticos, como exemplo, as gônadas falado anteriormente. Quando se mantém muito tempo circulante no sangue, o LDL pode se depositar no espaço abaixo do endotélio, as células que recobrem os vasos sanguíneos, sofrendo reações de oxidação que culminam em um processo inflamatório e, quando agravado, a um quadro de arteriosclerose. Por último, as HDLs participam nas atividades de transporte do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, além de doarem apoproteínas como a ApoC2 e a ApoE para outras lipoproteínas, como os quilomicras e VLDLs. Os HDLs se originam no fígado e no intestino delgado. Além das apoproteínas, HDLs também apresentam em sua superfície uma enzima chamada lecitina colesterol aciltransferase, ou LCAT, que catalisa a formação de ésteres de colesterila a partir de lecitina, ou seja, a fosfatidilcolina, juntamente com o colesterol. Esse processo de formação de ésteres de colesterila em HDLs exerce papel na maturação de HDLs, que passam de uma forma de disco, quando imaturos, para esférica, quando maduros. Em suma, lipoproteínas são a solução para o transporte de moléculas tão apolares como os triacilgliceróis e colesterol através de um meio polar,
o sangue. Os lipídios da dieta são empacotados em quilomicras e boa parte de seu conteúdo de triacilgliceróis são liberados pela lipase lipoproteica em tecidos periféricos como o adiposo e o muscular. As quilomicras remanescentes, contendo altos níveis de colesterol e proteínas, são captados pelo fígado. As VLDLs são montadas no fígado e transportam colesterol desse órgão para os tecidos muscular, adiposo e adrenais. Com o descarregamento de lipídios das VLDLs, elas se transformam em LDLs, que seguem distribuindo colesterol para tecidos extrahepáticos como as gônadas e de volta para o fígado. Precursores de HDL, por sua vez, são gerados no fígado e intestino, e ao maturar, transportam colesterol dos tecidos de volta para o fígado. Até a próxima aula.